Olá, bom dia. Estamos às 5 horas da manhã, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Lembrando agora o vídeo anterior, na série Desvelando Isis. Então, nós estamos gravando duas séries simultaneamente, né? Como os senhores do mundo manipulam as mitologias religiosas para poder controlar a população, é uma série. E simultaneamente, estamos fazendo esta, que é Desvelando Isis, são duas coisas diferentes. Na verdade, a série Como os Senhores do Mundo Manipulam as Religiões mostra que você é gado no meio do gado que vai para o abate. Estamos mostrando como é que a humanidade fez isso, como é que chegou isso, pela Bíblia, que é a religião que nós conhecemos. E aqui estamos mostrando como você se isolar desse abate, ou seja, não ser mais um boi que vai para o matadouro. Então, enquanto nós mostramos em uma série como é que os líderes, a falsa elite governamental, levam o povo feito um rebanho, gado, para matadouro, nós gravamos outra série, é bom que vocês tomem consciência disso, mostrando como você pode e deve se isolar. Você vai ter que estar no meio daquele rebanho, não tem como, né? Eu faço parte de uma população de 7 bilhões ou 8 bilhões, não se sabe ainda o censo atual, de habitantes do planeta. Mas eu estou isolado. E aí, vamos aproveitar para dar aquela nossa mensagem, né? Deem seu like, não se esqueçam, né? A quantidade de dedinhos assim é muito pequena, mas o YouTube leva muito em conta. Gostaram ou não gostaram do vídeo? Agradecendo o depósito por Pix 223-992-67053, de acordo com os valores que cada um acha que pode e espontaneamente, bondosamente deposita. E a grande vitória que foi transformar os nossos vídeos, que eram apenas uma maneira de atingir, compartilhar conhecimento, em videoaulas, em um curso chamado Projeto Caribou. E é esse Projeto Caribou que nós estamos agora na série Desvelando Isis. Então, faz parte do Projeto Caribou. Então, nós paramos um pouquinho mostrando as figuras, duas figuras interessantes, que no livro de Eliphas Levi, foi a última coisa, vamos voltar a ele, foi a última coisa que eu mostrei para vocês. No livro de Eliphas Levi, nós mostramos, representado por essa figura, a deusa hindu Ardhanari, no centro de um lago, que é a serpente Ouroboros, o fluido universal, ela segurando um bastão, ela segurando uma taça, ela segurando um anel de ouro, ela segurando uma espada, copas, paus, ouros e espadas, e aqui um boi pastando junto de um tigre ou de um leão. Dissemos que isso é importante porque aqui está a síntese da grande obra. Nós temos que partir daqui. Tudo será quatro, aqui simbolizado por esses quatro objetos, para que você tenha o equilíbrio, que é aqui a serenidade e o domínio de si. Então, mostramos outra figura. Estamos recapitulando um pouquinho só. Temos outra figura. O momento em que o mago vai escolher se ele quer ser um mago branco ou um mago negro. Também nós mostramos a vocês essa figura. Então, se ele vai ser uma imagem do macroprósopo, o mago branco, ou se ele vai ser uma imagem do mago negro, o microprósopo. Quer dizer, o pequeno deus, pequeno mesmo, no sentido de que é um feiticeiro, é um bruxo. Aliás, bruxo não é a palavra adequada. Ou se ele vai escolher ser um mago. O lado branco da força ou o lado negro da força. Foram noções que nós explicamos no vídeo anterior. Estamos apenas chamando a atenção disso aqui. E, finalmente, uma frase fantástica que resume tudo que nós vamos fazer no
na série Desvelando Itens. Então, é uma frase que o idiota diz que devia ser jogado no lixo, que diz assim: o mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam o microprósopo, mas ele pode optar por ser o macroprósopo. Se ele opta por ser o microprósopo, então ele ficou aí, parado. Mas ele tem que continuar, ele tem que se mover. O criador do seu pequeno mundo. Tá. Então, como microprósopo, ele tem uma obrigação: criar o seu universo. Sendo a ciência mágica a primeira de todas as ciências. Portanto, não adianta saber matemática, geografia, história, estatística, inglês, português, se você não tiver o conhecimento dessa ciência. Todas as outras não vão servir para nada. Você vai fazer como o Dalai Lama disse: passar 40 anos fazendo um esforço enorme para ganhar dinheiro, e aí vai ter tudo aquilo que você quis, se você tiver oportunidade, e mais 40 anos gastando esse dinheiro para recuperar a saúde. Então, olha que síntese maravilhosa. É a frase do Dalai Lama. Não entendo por que o homem ocidental continua fazendo essa tolice. Passa 40 anos conquistando tudo aquilo que deseja. E depois de conquistar, passa mais 40 anos gastando tudo o que conseguiu para fazer com que a saúde dele volte a ser o que era no início. Então, para não acontecer isso, é necessário que você não apenas vá à escola e se instrua para ter uma profissão, mas que você tenha a intenção clara de que há uma ciência que está acima de todas as ciências, que é a magia. Que aqui esse livro vai explicar detalhadamente, né, e que só um idiota diz que vai jogar o dedo no lixo. E, além de considerar a ciência mágica como a primeira a ser conhecida, o importante é que o estudioso, o buscador, descubra que a principal e a primeira obra dele é a construção, a criação, a palavra que ele coloca é a criação de si mesmo. Página 75, Dogma e Ritual da Alta Magia. A criação de si mesmo. Então, meu primeiro trabalho foi, assim que eu despertei, me criar. Né? A Bíblia diz que Deus criou o homem. E criou sem perguntar se ele queria. Mas não o recria, não o reforma, sem que você participe. E é aí que ele diz aqui, a criação de si mesmo. Então, para provar isto aqui, que eu despertei com cerca de 28 anos, que eu estava fazendo uma opção de bobagem, aos 40 ainda fez uma grande tolice, aquela paixão desairada, mas descobri isso aqui. E aí, de 3 em 3 anos eu faço uma brincadeira. E agora eu vou mostrar a vocês. Vou compartilhar essa brincadeira. Eu tenho um envelope aqui, que são as minhas consultas médicas mais recentes. Aqui dentro está os meus exames. Mas eu tirei daqui o que vocês vão ter que tolerar hoje, ver, tem alguns números e é chato, se eu estou realmente apto significa adepto. Se eu me tornei um adepto, ou seja, se eu tenho controle sobre mim mesmo. Quer dizer, tendo descoberto que a ciência mágica é a primeira de todas as ciências, então eu comecei a fazer uma série de práticas e exercícios para poder dominar os meus 3 cérebros, as minhas glândulas, o sistema endócrino, os plexos e chakras, ou seja, o sistema nervoso de modo geral, a anatomia oculta, os chakras, e pronto. Então, descobri que eu tinha que ter conhecimento disto para poder me autocriar.
ou seja, não ser aquele ser que Deus criou e deixou do jeito que Ele quis. Eu tenho que me criar, é o que Levi diz ali. E agora, de vez em quando, conquistei isso, graças a Deus. Então, consegui me criar. Eu sou aquilo que eu sou aquilo que eu fiz com estes exercícios e outros. Os outros estão aqui. Vamos mostrar para vocês assim rapidamente. Os outros estão aqui. Então aqui nós temos o conhecimento de que há dois fluidos, um que vem da Terra chamada corrente telúrica e outro que vem do céu, erroneamente chamada cósmica, mas não tem nada a ver, né? Aqui pela Cabala, quais são os pontos que eu devo dominar do meu corpo, a árvore da vida aplicada a mim mesmo. Aqui, como controlar, levar pela coluna vertebral, do chakra Muladhara, da base, até as glândulas pineal, hipófise e pineal, as três correntes, e assim conseguir dominar a força que se chama Kundalini, a serpente adormecida, que está aqui nessa pequena obra em 3 etapas, né? Então, aqui, quando eu não tinha a menor ideia dela, ela estava aqui, mas eu não sabia, eu achava que só tinha um cérebro. Aqui eu descobri que não tem somente um cérebro. Além do cérebro, existe alguma coisa aqui, uma força que é indispensável para a construção de mim mesmo. E aí, aqui eu ativei essa força, fazendo com que, através da medula, né, então ela atingisse todo o meu corpo. E aí eu me tornei um mago. Eu me construí. Eu fiz em mim aquilo que Deus fez. Só que Deus fez do jeito que Ele quis. E eu fiz do jeito que eu quis. Isso é o que está ali no livro Dogma de Alta Magia. Aqui é em meditação. Então, ativadas as 3 correntes, Ida, Pingala, Sushumna, e o encontro com a corrente cósmica, então produz esse efeito que não é visível. De vez em quando, normalmente de 3 em 3 anos, eu decido checar. Será que eu estou realmente sendo o dono do meu corpo? Será que eu estou controlando mesmo as minhas vísceras, aquilo que me foi dado por Deus e que eu acho, né, que exteriormente é assim, mas quando a gente dá uma olhada lá dentro, a gente vai encontrar, por exemplo, aqui na cabeça, que na verdade é assim, e vai mais para dentro, aí percebe que dentro do intestino é assim, é feio, né? Mas é isso aí. E a nível celular, aqui é uma célula, você pode controlar e deve controlar até a célula, cada célula. Isso tudo é a tarefa que Eliphas disse, a construção de si mesmo. O sistema ósseo, o esqueleto, e aqui agora vai detalhes. Então, fundamentalmente, é aquilo ali. Será que eu consegui o controle de mim mesmo, a construção desse ser, com aqueles órgãos que estão ali dentro? Então, eu faço isso de 3 em 3 anos. E aí, vou mostrar a vocês, e sem querer aborrecê-los, como é que eu faço isso. Eu suspendo todos os exercícios. Todas as práticas esotéricas, místicas, chamada por Samuel Aun-Weor de exercício de lamazeria, eu suspendo tudo, abandono tudo. E cometo todos os excessos possíveis. Isto é planejado. Aqui eu tenho uma pasta, que é a última que eu fiz. A data está aqui, a consulta é do dia
15 de fevereiro de 1922. Está datado aqui, mas letra de médico é uma merda, né? Eles acham que podem escrever do jeito que eles querem, né? Mas os exames vão mostrar. Então, essa consulta foi feita no dia 15 de fevereiro de 1922, ou seja, fevereiro, março, abril, há 2 meses atrás. Então, eu vou mostrar a vocês. Antes disso aqui, eu fiz a brincadeira que eu faço de 3 em 3 anos para comprovar se de fato eu sou dono de mim mesmo. E agora vou compartilhar com vocês. Então, aqui é o meu cardiologista, mas ele é muito cuidadoso e ele não cuida só do coração. E ele sabe que eu faço essas ciências, que eu tenho essa preocupação de controlar a mim mesmo. Então, eu disse, doutor, passei 4 meses fazendo todo tipo de excesso. Agora eu quero que o senhor peça um exame de sangue. Aí, na verdade, o doutor Carlos César substituiu o doutor Morgado, que morreu. Meu grande amigo e médico era doutor Álvaro de Oliveira Morgado, amigo inesquecível. De vez em quando a gente se encontra no astral. Agora substituído por doutor Carlos César. Doutor, eu gostaria que o senhor fizesse um exame, um pedido de exames para que eu saiba se eu continuo controlando o meu corpo, ou seja, se eu sou de fato o que eu penso ser, ou seja, se eu me recriei. Deus me criou e me mantém, mas quando eu descobri que eu podia me recriar, ou seja, entrar na obra de Deus e modificá-la à minha vontade, isso se chama a criação de si mesmo, é a primeira obra do mago. Não adianta fazer nada fora, como certos imbecis fazem, querendo hipnotizar os outros e mesmerizar e fazer anestesiar a todo mundo. Não, primeiro é você. Você tem que fazer em você. Como eu fiz a extração do dente, e agora como eu vou provar a vocês através dos exames de sangue. Tá? Para vocês verem que tem que ser primeiro em você. Todo cientista que se preza realiza sua primeira experiência depois que ele descobre uma coisa em si. Santos Dumont voou no 14 bis, ele pessoalmente. Né? A primeira experiência foi ele que fez. Foi ele que entrou no 14 bis e voou. É isso que faz todo cientista que se preza. O que é que aconteceu mais? Alexandre Graham Bell botou o imperador Dom Pedro II numa cabine telefônica, ele noutra, e ele, pela primeira vez, o telefone foi usado, mas ele próprio fez. E é bonita a frase que ele disse para o imperador: que maravilha Deus criou. Essa foi a primeira frase falada no telefone por Alexandre Graham Bell, a uma distância muito grande de uma cabine telefônica para outra, testando se o invento dele estava certo. Então, um homem chamado Hipólito Denizar Rivail não fez isso, porque ele fez experiências com vários médiuns, psicógrafos, e fez o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele mesmo nunca era capaz de fazer uma psicografia, ele não era capaz de fazer uma incorporação, ou seja, ele não fazia em si. Isto não é um cientista. Um cientista, um mago, porque as duas coisas, a maior de todas as ciências é a magia, a primeira obrigação dele é fazer em si aquilo que ele pretende depois fazer nos outros, porque só se dá o que se tem. Então, aqui vai a minha reprovação. Eu tenho a 5ª Conferência Internacional Espírita em Madrid, onde Conan Doyle, que vocês talvez não saibam porque são jovens, né, faz um discurso contra Hipólito Denizar Rivail, que é Allan Kardec, o pseudônimo, porque ele jamais fez em si. Então, aquele cientista que pesquisa e faz nos outros, aquele suposto mago, charlatão, que faz nos outros, mas ele mesmo não faz em si, então ele não atingiu nada. E aí, voltemos agora, depois desse desabafo, né? Então, existem cientistas e cientistas, existem magos e charlatães. E aí agora, já provei a vocês pela extração do dente anestesiada pela minha simples vontade, agora falei para o doutor Carlos, eu fiz 4 meses comendo, bebendo e fazendo todo tipo de excesso, perdendo noites, e eu queria que o senhor fizesse um pedido de um exame de sangue para eu ver
qual foi a bagunça que eu causei no meu organismo fazendo esses excessos. Como foi que eu estraguei o meu sistema nervoso, que o excesso vai levar à desorganização, e como foi que eu desconstruí o organismo. E aí, como ele já sabe que isso é uma rotina, então ele fez. E aí o exame está aqui para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha? Desculpem, viu? Mas não temos, olha só. Aqui está o quadro da hemoglobina glicada, ou seja, como é que fica a minha glicose. É a mais acurada, o mais acurado exame que mostra se eu estou ou não diabético. Então, isso aqui, para quem não sabe, a hemoglobina glicada é exatamente o exame que mostra os índices de açúcar no sangue. E como eu tinha feito 4 meses de excesso, comendo tudo que era doce, praticamente só comia bolo e doce, então vocês veem aqui o gráfico, né? O Sérgio Franco, sem fazer propaganda do laboratório, então ele dá o gráfico. Então eu estaria aqui em 5,9, né? Que era o índice normal, e aí vou para 5, 6, então já subiu um pouquinho, já perdi o controle, porque eu estou fazendo excessos. Depois eu passo para 5,9 de novo, quer dizer, o corpo se autorregula, e depois ele sobe para 6 novamente, quer dizer, há uma oscilação de 5,9 para 6, depois desce para 5,9, e depois ele sobe vertiginosamente para 6,1. Está aí o gráfico. O que mostra que a minha experiência aqui é exatamente o que deu certo. Eu tinha desregulado todos os índices de meu corpo. Eu estava próximo, portanto, eu estava desconstruindo o equilíbrio do meu corpo, ingerindo açúcar em excesso. Esse é o exame que dá isto, mas não somente na glicose. Vamos ver o resto do exame, alguns índices. Uma outra coisa importante também é a cadeia lipídica. Então vamos ver como é que ficaram os lipídios. Aqui tem a ureia. Então vamos ver a ureia. Então aqui nós temos 2,8, depois cai para 2,7 e depois eu faço o excesso e ele sobe para 2,9. Essa é a experiência. Isso é uma experiência, para que através da ciência do exame laboratorial eu possa ver que a experiência deu certo. Aqui estava o normal, baixou naturalmente, e quando eu comecei a fazer excesso ele subiu. Vamos para outro medidor, outra medida. O Sérgio Franco é bom porque ele faz. Essa daqui é muito boa, essa foi a melhor. A cadeia lipídica, o perfil lipídico, porque como eu sou revascularizado, ou seja, eu infartei, então não posso comer gorduras. Resultado, eu comi tudo que era gordura. As abas de gordura do bife, daquele bife, né, que vem cheio de aba de gordura, filé, o contrafilé e filé, então eu saí de 169, perfil lipídico, está escrito aqui, perfil lipídico. Eu saí de 169, que era o normal, para 164, então baixei um pouquinho, aí comecei a fazer experiência. A experiência levou de 164 para 250. Olha o ascendente, olha a linha ascendente. E eu continuei. E foi de 250 para 335. Está aí para os senhores verem. Uma experiência, viu? Isso é uma experiência para ver até que ponto eu posso desconstruir e reconstruir o meu corpo. Perigosíssimo, porque eu poderia infartar, já que com a quantidade de glicose, de glicose não, aqui de triglicerídeos, né? Está aqui escrito, ó, triglicerídeos, o principal fator que leva ao infarto. Então, fiz o exagero e ele saiu, os índices saíram do normal e subiram, e eu cheguei à estupidez de atingir 335. Poderia infartar de novo. Mas tudo sob controle.
o médico estava me acompanhando. Tenho mais alguma coisa interessante? Lipídios, que é exatamente o que me fez infartar, eu tenho que ter cuidado. Glicídios, que é o que pode me levar a ser diabético. Então, são duas coisas que quando eu quero fazer essa brincadeira, então eu exagero, comendo muito açúcar, para desequilibrar o perfil glicêmico e desequilibrar o perfil lipídico, né? O triglicerídeo, que é o que faz infartar. Então, aqui é a experiência, aqui no PSA, antígeno prostático, ou seja, se eu estou com a próstata normal ou não. Veja, ela estava aqui em um tamanho e um peso, 2,33. Aqui passa para 2,06. Está normal. Aí eu faço exatamente o exercício, paro de fazer meus exercícios e ela sobe bruscamente, aumenta de tamanho e de peso e passa para 3,94 e chega até o número de 4,34. Vejam vocês mesmos, tá vendo? Ó, os números são do laboratório Sérgio Franco. Então, essa é uma experiência. Eu faço de 3 em 3 anos para comprovar se eu tenho ou não tenho o controle sobre o meu próprio corpo. E aí, olha, aqui eu estou correndo um risco muito grande, porque pode ser um câncer de próstata, poderia causar um câncer de próstata. Aí voltei a fazer os meus exercícios. Feitos 4 meses de brincadeira, vou deixar isso aqui guardado aqui, e aí, 4 meses depois, doutor, já fiz a minha experiência, agora eu quero que o senhor peça outro exame, que é para a gente ver comparado com aquele. Aí ele pediu esse aqui. Então esse é agora depois de eu ter passado 3 meses voltando a fazer meus exercícios, para vocês verem que eu ensino o que faço. Né? Eu não digo faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu digo faço o que eu faço. E primeiro eu faço em mim, para depois ensinar a vocês. É preciso que vocês saibam que o professor Marlanf não é mais um charlatão, não é mais um idiota que faz nos outros, mas não faz nele, como Hipólito Denzar Rivail, que fazia as experiências nos médicos, mas nunca soube o que era incorporação, nunca fez uma psicografia, isso um cientista não pode fazer, aqui independente da doutrina dele, não estou criticando a doutrina dele, estou dizendo que ele, como cientista, tem a obrigação de fazer em si, para depois fazer nos outros, né? E como o contrário, Santos Dumont e Grambel fizeram em si mesmos. Então, se aquela pessoa que você escolheu para lhe orientar não fez em si, ela não serve. Ela não é uma pessoa a qual você possa se confiar, porque ela não tem domínio sobre si. E aí como é que ela vai lhe dizer como se dominar, como se construir, como você pode se equilibrar se ela não sabe se equilibrar? Então aqui está a experiência agora, 3 meses depois de voltar aos exercícios. Vamos ver os mesmos índices. Começando pela hemoglobina glicada, que é justamente para ver se eu tinha conseguido, através dos exercícios, voltar ao perfil normal. Então, veja, aqui repete o anterior, estava normal, e aí eu subi para 6,1. Lembram? O último número do gráfico anterior foi esse aqui, o mais alto, ou seja, desregulei completamente. Aqui, praticando os exercícios, ele estava no nível normal, porque eu poderia ser até menos do que isso, né? 5,9, tá bom. 7 já é diabético, mas eu fico de brincadeira mantendo o limite. Então aqui o limite chega a 6,1 e aí quando eu faço os exercícios ele cai de novo para 6,0. Gente, olha, eu estou mostrando a vocês exames laboratoriais. Querem saber de quem é? Está aqui escrito, olha aqui, ó. Marlanf Tavares de Oliveira, Laboratório Sérgio Franco. Então, tá vendo? É meu.
exame. É uma experiência que eu faço trienalmente para provar a mim mesmo que eu tenho autocontrole e que eu tenho a capacidade de fazer os índices do meu corpo subirem e descerem à minha vontade. Se eu deixar de fazer meus exercícios, descontrola tudo, desorganiza tudo. E aí eu poderia ir para a morte. Quando eu não sabia isso, fazer isso, eu infartei. Então, olha que coisa notável. Eu mantenho em 6, já tinha chegado a 6,1. E eu faço descer com os exercícios para 6, que é o índice que eu devo manter. Eu quero manter em 6. Já foi 5,9, eu posso voltar a 5,9. Agora eu estou mantendo, vamos dizer assim, fazendo exercício normalmente. Mas se eu fizer com mais apuro, eu vou chegar de novo a 5,9, vou regredir. Isso é a prova de que eu tenho o domínio das minhas vísceras, dos meus órgãos, dos meus sistemas e aparelhos e das minhas células. Então, aqui num dos pontos perigosos, que é exatamente hiperglicemia, ou seja, diabetes. Vamos agora à segunda parte mais perigosa, que o meu corpo tem tendência, é exatamente a cadeia lipídica. Vamos ver a cadeia, as gorduras, né? As gorduras, a ureia, nós vimos no outro a ureia. Então, o gráfico da ureia, ele oscila. Aqui, sobe depois que eu faço os exageros e depois desce novamente quando eu volto a fazer os exercícios. Ó. Ele desce novamente. Então, isso seria o normal. Eu faço os exercícios, ele baixa mais ainda. Eu deixo fazer o exercício, ele sobe. E aí eu volto a fazer os exercícios e ele desce. Então, é isto que eu estou ensinando a vocês no Desvelando ISIS. O controle de si, a construção de si mesmo. Mas ainda não chegamos ao que eu disse, o perfil lipídico, que é o perigo. Eu infartei, então a gordura para mim é um problema sério. E o triglicerídeo foi o que me fez infartar. Então nós vamos agora pegar aqui o ponto que eu bobeei e infartei. Então está aqui escrito perfil lipídico, triglicerídeos. Vamos ver? Então, no outro, repete o outro, né? Eu estava em 169, vou para 164, então fica praticamente no mesmo. Aí paro de fazer os exercícios, subo para 250, subo para 335, foi o que tinha no exame anterior. Começo a fazer os exercícios e bruscamente cai para 141. Menos do que aqui. Aqui era 169, olha bem o número, ó, 169, era o normal. Mas como eu aqui caprichei, então ele baixa para 141. Você vê como é que funciona. É isso que eu estou ensinando a você na série Desvelando ISIS. Eu faço e ensino o que faço. Eu sei e ensino o que sei. Aqui está uma prova inconteste. O controle dos meus órgãos, sistemas e aparelhos, sistema muscular, célula, até a célula. Então, vamos terminar aqui, né? Não tem mais nada que interesse, mas para vocês verem que essa brincadeirinha eu faço de trimestralmente. Então, de vez em quando, eu decido ver o que aconteceria se eu não fizesse os meus exercícios. Como há uma tendência na minha família para hiperglicemia, que é chamada diabetes, então eu como açúcar à vontade, para descontrolar mesmo. E aí chegou a 365. Aí eu faço os exercícios, volto à minha rotina, e aí ele cai para 169. Minha gente, não, sinceramente, eu tenho direito de sentir um certo orgulho, não vaidade, um orgulho justo de saber que consegui fazer aquilo que Mestre Eliphas, no grande livro dele, ele diz, façam, porque funciona, e eu fiz. E me tornei, portanto, um macroprósopo, porque eu pratico a magia branca. Então,
o que eu estou passando a vocês no Véu de Ísis, esse capítulo do nosso curso tem apenas o objetivo de dizer: aquele que sabe, faz. Aquele que não sabe, ensina aos outros. Isso é uma máxima de um dos meus mestres encarnados, Maximiano Antônio Lameirão. Então, cheguei, pelo exagero, a 365 em triglicerídeos e baixei para 169, quando o normal meu desculpa, baixei para 164, quando o normal meu era 169. Então, baixei mais ainda do que estava quando eu estava no meu fazendo os meus exercícios. Então, tá aqui a prova, tá vendo? Ó? Então, aqui não, aqui é a cadeia glicêmica. Então, o açúcar sobe até 6,1, de 5,9 ele sobe até 6,1 e eu desço ele até 6 e posso voltar a 5,9. É só decidir e fazer os exercícios, porque quando eu quero, eu controlo todos os órgãos do meu corpo. Ou seja, esta maravilha que Deus fez, que está aqui neste livro de anatomia, então está sob meu controle. E eu, de brincadeira, então controlo a minha boca, o meu cérebro, os meus órgãos internos e as minhas células. Pelo quê? Pelo querer, pela disciplina, pelo exercício. É isso que eu estou passando para vocês na série Desvelando Ísis. É pouco, não tem preço. Não tem preço, porque você pode ter a sua saúde. Eu estou com 75 anos, me sinto com 36. O problema dos dentes foi a incapacidade de uma dentista, viu? Ela mandou o protético dela fazer um aparelho que fez errado, e esse aparelho deu piorreia, e eu perdi os meus dentes. Mas já está sendo feita a nova prótese. Então, gente, é com certo orgulho, no sentido positivo da palavra, que eu digo a vocês que eu estou ensinando a vocês o que eu faço. Não como Hipólito e Denizar Rivail, que mandava os outros fazerem, mas não fazia. Mas como Santos Dumont e Grambel, que fez. Quem voou no 14 bis foi Santos Dumont. Quem telefonou para o nosso imperador Dom Pedro II foi Grambel. E todo cientista que se preza faz, primeiro em si, para depois, então, ensinar aos outros. Então, aqui está o domínio dos aparelhos respiratório e circulatório. Aqui está o domínio do meu cérebro, dos 3. E aqui está o domínio das glândulas do sistema neuroglandular. Que, na verdade, aqui está só as glândulas, mas na capa do livro, nós mostramos a vocês aqui, na capa do livro, nós temos aqui uma figura que mostra o sistema nervoso. Então, somando tudo, as glândulas estão por aqui, então temos que misturar as glândulas com o sistema nervoso, e aí a mistura de ambos vai dar o sistema neuroglandular, absolutamente sob meu domínio. Por quê? Porque é possível, porque é uma ciência, porque é uma técnica e porque essa ciência e essa técnica podem ser ensinadas. E é o que eu estou fazendo a vocês, né, através do domínio da cadeia nervosa. Aqui está somente os plexos, os nervos involuntários, que eu interfiro neles, são involuntários. Involuntários quer dizer, não obedece à vontade, mas obedece à minha vontade. E aqui está o sistema oculto, a anatomia oculta, ou seja, aquilo que a medicina desconhece. Os plexos, o efeito dos plexos, dos chakras e do sistema endócrino no controle total dos órgãos do corpo humano. A medicina não sabe nada sobre isso. Está de 4, mais do que uma criança que está engatinhando. Pronto. Assim, através da enciclopédia visual, mostrando o que é o corpo do professor Marlan Filho de vocês, através dos exercícios do conhecimento, né? Dos exercícios do conhecimento. Não adianta somente um.
Então você tem que ter o conhecimento e você tem que ter saber quais são os exercícios que você tem que fazer. Aqui estão, no caderno que vocês vão ter detalhadamente nos próximos vídeos. Chegamos aos 40 minutos. Aqui está o que nós vamos passar para vocês. Então, faço. Não digo. Não ensino. Como diz Maximiano Antônio Lameirão, quem sabe faz. Quem não sabe faz nos outros. E aí é com um pouquinho de orgulho justo que eu digo a vocês: conseguimos. Estamos passando para vocês, então é sério, né? Façam cuidadosamente, sigam as instruções que nós estamos dando nas nossas videoaulas. Ontem um aluno se inscreveu, mais um aluno que se inscreveu no Colégio dos Magos Caldeus, que é a explanação desse vídeo. São horários especiais, né? Além do nosso projeto Caribu, que é o que nós estamos dando aqui. Então existe um outro curso, que são 1h30 de aula. Se você quiser, você se inscreve, manda para o meu e-mail marlanfe@gmail.com o seu pedido. Quero me inscrever no curso Colégio do Mago Caldeus. E aí você terá 1h30 de aula no horário a combinar, por um preço que é irrisório. Porque eu não quero fazer como certas pessoas que vivem luxuosamente, se vestem luxuosamente, e que no último programa que eu vi dela, ela dizia que se inscreva na quinta-feira de manhã cedo até a noite, porque terá um bônus e pagará um preço especial. O objetivo dela é dinheiro. Não, o meu não é. É compartilhar uma ciência que deveria chegar até todos, beneficiar todo mundo. Esse é o nosso objetivo. Isso se chama sabedoria, né? Conseguir levar ao maior número possível de pessoas o maior bem possível. Então Deus me concedeu a capacidade de ter alguma sabedoria. Vamos então encerrar aqui, agradecer a vocês. Se não der o like, aproveite e coloque o dedinho. E vamos nos preparar agora para mais um capítulo do Desvelando Isis. Esse foi aqui uma brincadeira, mostrando a vocês como é que de vez em quando eu quero provar a mim mesmo que eu consegui e que eu faço quando eu quero. Eu desfaço e eu refaço. Eu desconstruo e eu reconstruo o meu próprio corpo, as minhas vísceras, o meu cérebro e as minhas células. E até o próximo, que eu vou em frente. Acabou esse.